Você sabia que um Autobot já arrancou o coração do próprio mentor com as mãos? E tá no filme, tá, cara? Então vem comigo porque as 5 mortes mais cruéis de Transformers começam agora. Fala, meu querido, Gabriel aqui, cara, tudo tranquilo? Pra montar esse ranking, já aviso que o critério não foi tristeza ou peso emocional, tá, mano? Foi violência mesmo. O quão cruel e chocante foi o jeito que cada personagem morreu na tela. E por mais que não sejam as mortes mais tristes, algumas aí doeram pra valer, tá? Então agora chega de enrolação e vamos começar o vídeo. Abrindo a nossa lista na 5ª posição, eu vou te levar de volta pro filme que começou tudo, tá? Em Transformers de 2007, dirigido pelo Michael Bay. A gente tá falando do Jazz, cara, o imediato do Optimus Prime. Aquele Autobot pequeno e com aquele jeito descolado, sempre soltando frase de efeito, sabe? O Jazz era praticamente o alívio cômico do grupo, o cara que deixava a química do esquadrão mais leve em meio àquela invasão alienígena. E é exatamente por isso que a morte dele pesou tanto. A gente tá no meio da batalha, cara, de Mission City. O caos total já tomou conta das ruas. Prédios caindo, humanos correndo pra todo lado, helicóptero militar tentando dar cobertura, e o Jazz, cheio de confiança, resolve voar direto pra cima do Megatron sozinho. Ele solta aquela frase confiante e meio que tirando onda, cara. O problema é que a confiança não vai segurar um robô gigante de 18 toneladas. O Megatron simplesmente agarra o Jazz no ar e com as próprias mãos arranca o corpo dele ao meio, cara, largando os pedaços no chão da cidade como quem descarta lixo de guerra. Não tem luta, tá, mano? Foram só alguns segundos de tela que acabaram definindo o tom sombrio que a franquia ia carregar dali pra frente. Pesquisando um pouquinho mais sobre esse filme, eu descobri que o roteiro original não tinha certeza se o Jazz ia morrer de verdade até as etapas finais de produção. Segundo as entrevistas dos roteiristas da época, existia um receio de matar logo o primeiro Autobot carismático do elenco em um filme baseado em uma linha de brinquedo infantil, sabe? Ainda mais sendo o primeiro capítulo de uma franquia recém-nascida do cinema. Só que o Michael Bay insistiu, porque ele queria estabelecer imediatamente pro espectador que ali ninguém tava seguro, nem os personagens mais queridos, cara, e acabou funcionando. Foi a primeira vez que uma criança saindo do cinema em 2007 precisou perguntar pros pais por que aquele robozinho engraçado do trailer não ia voltar pra continuação. O motivo dessa morte ficar só na 5ª posição da lista, cara, é simples, né, mano? Apesar do choque, a cena em si é rápida e quase instantânea dentro de um contexto de batalha com os dois lados trocando fogo pesado. Não tem aquela crueldade arrastada, né? Não tem traição de quem devia proteger. É só pancadaria de guerra mesmo, ainda que covarde no resultado final. Só que ainda assim ele abriu um precedente gigantesco pra tudo que viria depois. Foi o Jazz que provou pro público, mano, que a franquia Transformers ia brincar de finalizar personagens queridos sempre que achasse necessário pra manter a atenção real. E cara, os próximos nomes dessa lista vão te provar que as coisas ficaram muito, mas muito piores do que uma simples derrota em campo de batalha. Subindo para a 4ª posição, a dor aumenta de um jeito bem diferente, mano, porque aqui a gente sai da pancadaria da guerra aberta e entra no terreno de traição, mano. Isso acontece em Transformers, o lado oculto da lua, de 2011, o terceiro filme da trilogia. O personagem é o Ironhide, cara, o veterano da tropa, sempre com aquele canhão gigante acoplado no braço, que desconfia de humanos. O soldado que já viu guerra demais pra poder confiar em qualquer promessa de paz, mano. O contexto é o seguinte: o Sentinel Prime, o antigo mentor do Optimus Prime, é resgatado da lua depois de décadas desaparecido, e todo mundo comemora, né, o retorno de um líder lendário, praticamente um mito para os Autobots mais jovens. Só que no fundo o Sentinel fez um pacto secreto com o Megatron muito antes de ser resgatado, e é durante uma fuga da base do Nest, com todo mundo sendo perseguido pelos Dreads, que seriam os drones caçadores dos Decepticons, que ele decide finalmente revelar de que lado realmente tá. O Ironhide tá ali no meio da evacuação, né, cara, sem imaginar que o perigo real não vem dos Decepticons colocados na cola do grupo, e sim do próprio Sentinel Prime andando ao lado dele. O Sentinel, sem nenhum aviso, saca o próprio canhão de ferrugem cósmica e atira pelas costas do Ironhide, cara, acertando o peito logo em seguida. Não é um tiro de energia comum, tá, mano? O efeito daquela arma corrói o metal quase instantaneamente, e o Ironhide desmorona, mano, ali mesmo, virando uma pilha de ferrugem na frente dos próprios companheiros de esquadrão, sem chance nenhuma de reação, tá, mano? Porque o ataque veio de quem ele menos esperava. O que coloca essa morte acima do Jazz é justamente o fator emocional da traição, mano. Não é um inimigo declarado numa guerra aberta, algo que qualquer soldado espera enfrentar. É um mentor de gerações de Autobots, cara, que ataca pelas costas um dos seus, sem aviso, sem chance de defesa nenhuma. Pra quem cresceu vendo o Ironhide como aquele tio durão que sempre protegia todo mundo desde o primeiro filme, ver ele sendo eliminado desse jeito tão covarde foi um soco no estômago de muita gente que assistiu e ainda lembra até hoje quando o assunto Transformers surge. E vale um parênteses aqui. Segundo o roteirista Aaron Krug, a ideia de matar o Ironhide dessa forma tão fria surgiu
surgiu justamente para provar, sem precisar de mais diálogo nenhum, o quão perigoso e manipulador o Sentinel tinha se tornado. Eles precisavam mostrar ele atacando pelas costas um herói de guerra condecorado, para deixar claro que aquele personagem não tinha mais nenhum resquício do líder nobre que fundou os próprios Autobots. Na terceira posição, a gente sai do robô matando o robô e entra num território ainda mais desconfortável, cara. Aquela caçada aos Autobots feita por um esquadrão secreto humano, que foi terceirizado até para um mercenário alienígena. Isso acontece em Transformers: A Era da Extinção, de 2014, cara. É o quarto filme da franquia, ainda com Michael Bay na cadeira de diretor, mas já com o elenco humano principal renovado. O Ratchet, se você não lembra, é o médico do esquadrão Autobot, aquele personagem verdinho, mais gentil de todos, focado em cuidar dos feridos e não em brigar na linha de frente. 5 anos depois da batalha em Chicago, ele tá escondido dentro de um navio de cruzeiro abandonado, tentando se manter fora do radar. Só que a CIA, liderada pelo agente Harold Attinger, junto com o esquadrão secreto Cemetery Wind e o caçador de recompensas alienígenas, o Lockdown, contratado para ajudar a rastrear cada Autobot restante na Terra, encontra o esconderijo dele. E aí acontece a cena mais fria da lista até agora, tá, cara? Os humanos abrem fogo, o Ratchet revida, só que não dá conta do poder de fogo deles combinado com o próprio Lockdown. Ele fica extremamente feridos, chegando a implorar, para que eles parem de atirar. Eles finalmente cessam o ataque, mas só porque o Lockdown se aproxima, satisfeito com o estrago que os humanos já tinham causado. E é o Lockdown, não a CIA, cara, quem aplica a sentença final. Ele se abaixa perto do Ratchet, já sem forças, praticamente, para poder reagir, e interroga ele, exigindo saber onde o Optimus Prime está escondido. O Ratchet, mesmo destruído, ele se recusa a entregar o próprio líder. E o Lockdown, sem hesitar, arranca o Spark do peito dele, finalizando o Ratchet ali mesmo. O que coloca essa morte acima da do Ironhide é justamente o nível da covardia, cara, combinado nessa cena. Primeiro, os humanos encurralaram, cara, e destruíram o Ratchet em grupo, sem chance de fuga. E só depois entra o Lockdown para poder aplicar o golpe final. Mano, não existe nenhum momento de disputa justa nessa cena inteira, cara. E tem um detalhe que pesa ainda mais, cara. O Ratchet morre protegendo o próprio líder, se recusando a entregar o paradeiro do Optimus, mesmo sabendo que aquilo ia custar a vida dele. O próprio Michael Bay comentou que queria que o público sentisse raiva genuína dos personagens humanos daquele arco, e não só medo dos Decepticons, como sempre. A ideia era mostrar que às vezes a maior ameaça para os Autobots não vem só de outro Decepticon. E funcionou tão bem, mano, que essa cena até hoje é citada como um dos motivos da Era da Extinção ser lembrado como o filme mais pesado daquela nova fase da franquia. Na segunda posição, a gente muda completamente de contexto, cara. Aqui, quem cai não é coadjuvante, mano. É o próprio Optimus Prime, o símbolo máximo da franquia inteira. Isso acontece em Transformers: A Vingança dos Derrotados, de 2009, segundo filme da saga. Megatron, Starscream e Decepticon Grindor emboscam Sun Witwick numa floresta, tentando usar ele como isca para poder atrair o Optimus. E o Optimus realmente aparece, mano, só que sozinho, decidido a proteger o garoto contra os 3 Decepticons ao mesmo tempo. E aí a gente vê o nível da violência que o próprio Optimus é capaz de entregar quando precisa, mano? Ele arranca o braço do Starscream fora e usa o próprio braço decapitado como arma de impacto contra ele. E quando o Grindor tenta atacar, o Optimus segura ele e literalmente rasga a cabeça dele em 2 metades com as próprias mãos. Só que no meio de toda essa carnificina, mano, o Optimus comete um erro fatal, cara. Ele para de prestar atenção no combate porque começa a gritar desesperado procurando o Sun no meio da fumaça e da destruição da floresta. E é exatamente nesse momento de distração que o Megatron aparece por trás dele sem ser notado. Crava a lâmina bem no meio do peito do Optimus e ainda dispara um tiro que atravessa ele de ponta a ponta pelas costas, cara. O Optimus cai no chão gravemente ferido e mesmo semi-consciente, a última coisa que ele consegue fazer é gritar pro Sun correr e se salvar. O que coloca essa morte na segunda posição é a escala de violência envolvida no processo inteiro, mano, não só no golpe final. A gente não tá falando de uma única execução rápida, cara, tá falando de uma sequência inteira de mutilação. Um braço arrancado e usado como taco, uma cabeça rasgada ao meio e só depois disso tudo a própria queda do maior herói da franquia, apunhalado pelas costas, bem na hora em que ele mais baixou a guarda. Um detalhe que poucos separam, cara, é que o Optimus não morre de vez nessa cena. O corpo dele é levado até o Egito, e é a busca do Sun pela matriz da liderança que devolve a vida a ele mais pra frente no mesmo filme. E é justamente essa ressurreição que carrega a gente direto pra primeira posição, porque foi o próprio Optimus de volta à vida e mais poderoso do que nunca quem aplicou a morte que eu considero a mais cruel de toda a franquia Transformers, tá? Você é tão fraco.
E chegamos na primeira posição, e dessa vez quem entrega a morte mais cruel de toda a lista não é um vilão, é o próprio Optimus Prime, o mesmo personagem que caiu ferido lá na segunda posição. Só que agora ele já foi revivido pela matriz da liderança, carregando dentro de si o conhecimento e o poder de todos os Primes que vieram antes dele. E finalmente encara o verdadeiro cérebro por trás de toda a guerra, o Fallen, um Decepticon original, o Prime que traiu os próprios irmãos milhares de anos atrás. A cena acontece no Egito, durante a batalha final do filme. O Fallen já tá conseguindo ativar a máquina solar, prestes a destruir o Sol e consequentemente a Terra inteira, quando o Optimus, revivido e turbinado, chega para poder impedir ele. Os dois saem na mão e em determinado momento o Optimus consegue tomar a lança do próprio Fallen e crava ela bem no ombro dele, imobilizando o braço que ele usava para poder lutar. Só isso já seria suficiente para resolver a maioria dos confrontos normais, mas o Optimus não para por aí, cara. Ele arranca a placa que cobre o rosto do Fallen, expondo a estrutura por baixo, sabe? E é aí que o Optimus faz a parte mais pesada de tudo isso. Ele segura o Fallen, arranca o Spark do peito dele com a mão e esmaga ele bem na frente dos olhos dele, deixando o Fallen assistir o próprio núcleo de vida sendo destruído antes de finalmente apagar de vez. E finaliza dizendo ainda, cara: eu me levanto e você cai. Isso me arrepia inteiro toda vez que eu assisto, tá, cara? O motivo dessa morte ficar disparada na primeira posição é simples, mano. Não é uma execução por vingança ou um golpe de misericórdia, é uma sequência de humilhação física completa. Imobilização, tirou a placa facial dele, tentativa de fuga fracassada e só depois disso a morte feita de um jeito pra garantir que a vítima visse o próprio fim chegando. E o mais interessante é o contraste que fecha essa lista. O mesmo Optimus Prime que caiu ferido protegendo um garoto humano lá na segunda posição é o mesmo personagem que entrega a morte mais cruel de toda a franquia poucos minutos depois no mesmo filme. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.